Olá, todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Pesquisa em Pauta, essa série de vídeos que reúne pesquisadores e pesquisadoras do grupo Corporalidades, coordenado pela professora Nízia Martins do Rosário, no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Daniele Miranda, sou doutoranda em Ciências da Comunicação, faço parte desse grupo, e hoje eu estou aqui em boa companhia com Felipe Vlaxo e Douglas Ostruka. Nós vamos conhecer um pouquinho da pesquisa que é desenvolvida. Douglas realiza o doutorado em comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro do núcleo de pesquisa Corporalidades, e a sua experiência na comunicação tem transitado com ênfase nos estudos do corpo atualmente. A gente logo já vai ouvir um pouco mais. E o Felipe também realiza o doutorado em comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Felipe é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e bacharel em Biblioteconomia pela mesma universidade. Ele é professor assistente no curso de Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM. E aí, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindas, bem-vindos. Oi, gente. Por aqui tudo bem? Muito obrigada, Dani. Espero que por aí também, né? É um prazer estar aqui com vocês para trocar essa ideia. Acho que esses momentos, assim, esses encontros, eles sempre trazem bons ares, né? Sempre são bons encontros. É bom a gente cultivar eles, ainda mais nesse momento, né? Que a gente está passando ultimamente, né? Pandemia. Olá, pessoal. É um prazer também estar aqui com vocês. Espero que a nossa conversa seja bem interessante, bem frutífera para quem estiver assistindo. E é isso. Vamos começar. Vamos começar então. Obrigada de novo pela participação. Então, já indo direto aqui ao que nos trouxe, ao que nos reúne, que é esse diálogo, esse bom encontro para falar das nossas pesquisas em um momento tenso em comum, em grande parte, mas que também pode ser muito frutífero nesses encontros. Então, como a primeira pergunta, eu gostaria que vocês partilhassem, por favor, quais são atualmente os seus interesses de pesquisa, apresentassem um pouco para quem está assistindo o vídeo, que temáticas, que perspectivas têm mobilizado as investigações de vocês hoje. Não sei, alguém gostaria de responder primeiro? Pode ser eu. Pode ser, Felipe. Sim, bom, atualmente, né, por conta do meu projeto de doutorado, o meu principal foco de investigação é a ópera, né, enquanto espetáculo. E mais precisamente, o espetáculo lírico, que vai envolver aí não só o formato de espetáculo, mas também certos elementos que são multissensoriais, a gente poderia dizer, né? Como a música, a encenação, a recepção do público e tudo o que vai se ramificar desse conjunto de multissensação. Além disso, eu tenho também tentado me debruçar bastante, né, no universo da semiótica da cultura, né, que é justamente a lente que eu estou usando para investigar esses espetáculos operísticos, né? Tentando extrair uma lógica cultural desse dispositivo social e também cultural, que vem ser a ópera. A semiótica, inclusive, é o que tem me ajudado, inclusive, a descobrir, a desdobrar a minha pesquisa no estudo paralelo de figurinos e cenários como recriação de épocas, ou seja, como é que a gente pode usar figurinos e cenários, por exemplo, na ópera, como elemento visual que vai possibilitar o público que está assistindo aquela ópera a fazer uma viagem no tempo, né, entre até as épocas em que se passam as histórias das grandes óperas. Então, como essa visualidade nos transporta para outros lugares no tempo, enquanto o que está sendo exibido na questão da ópera, né? Isso tudo eu venho investigando a partir de um objeto em particular que se manifesta no Festival Amazonas de Ópera. É um festival aqui da minha região, né? Ele é uma tradição aqui na cidade onde eu moro, Manaus, e ele ocorre todos os anos desde 1997, né? Esse ano não ocorreu por conta da pandemia, o festival,
mas estão se articulando para que o festival renove o seu formato e agora, em novembro, aconteça em modalidade virtual, que é algo sem precedentes na história do festival. Então, esse é o pano de fundo da minha pesquisa sobre os espetáculos líricos, né? Só que, adicionalmente, por conta das minhas atividades aqui como professor na Universidade Federal do Amazonas, existem outras pesquisas que requerem um pouco da minha atenção, né? A principal delas tem a ver com sistemas integrados de informação, e aí eu vou para outra área, né? Porque é fruto da minha pesquisa de mestrado, é a minha dissertação, que investiga mais ou menos o compartilhamento de informação entre países, né? Especificamente na Tríplice Fronteira Amazônica, que é composta pelos municípios de Tabatinga, no Brasil, de Letícia, na Colômbia, e de Santa Rosa, no Peru, né? Então, uma ramificação dessa pesquisa, que também está dentro da minha atuação como professor aqui da universidade, é meio que o estudo sobre atividades de curadoria digital, especificamente em repositórios institucionais, e em um plano mais amplo, a gente poderia dizer que dentro da própria ciência aberta. Então, se for para resumir, né, eu poderia dizer que os meus interesses de pesquisa, eles estão divididos atualmente nessas duas grandes áreas, né, que são a comunicação, a partir da ópera e da semiótica da cultura, mas também da ciência da informação, principalmente em questão de sistemas integrados de informação. E é isso que eu estou pesquisando no momento. Super rico, né, Felipe? Teu objeto também de pesquisa, acho que rende muitíssimo para pensar em comunicação, em semiótica, e a informação também, acho que vem aqui como complementar, provavelmente, né, no teu olhar de pesquisador. E Douglas, como tem reverberado para ti aí as pesquisas, as temáticas? Bom te ouvir, Felipe. Obrigada por estar aí com a gente, né, trocando essa ideia. E eu estou entrando agora no doutorado, né, recém defendi o mestrado, início desse ano. Então, ainda tem algumas coisas do mestrado ressoando, né? E o doutorado está nesse momento de reformulação do projeto. Mas alguns interesses, assim, alguns caminhos que eu tenho percorrido nesse ano, assim, é em relação com a interface, assim, interface de trabalho entre a comunicação, a arte e a filosofia, né? Da arte ali, eu tenho me interessado pela arte da performance, mas muito pela arte drag também, né? E as duas coisas também podem se conversar e elas se conversam de fato, né? Tenho acompanhado algumas drags desde o mestrado e me interessa muito, assim, também o modo os processos de montação do corpo, né? E as possibilidades que abre essa experiência, as possibilidades que essa experiência abre de experimentação de si, né? Aí, para citar alguns nomes, assim, de algumas drags que eu admiro muito e acho o trabalho delas fenomenal, assim, a gente tem a Uira Sodoma, que inclusive é do Amazonas, né, Felipe? Não sei se tu já ouviu falar dela, mas ela é maravilhosa, assim, ela é uma drag indígena, né, se compreende como uma drag da mata, então ela faz uso desse espaço para tratar dessa cultura local, né, da cultura indígena também. A Cassie Borderline, que é aqui do Rio Grande do Sul, que ela também traz uma crítica, né, à cultura gaúcha, alguns traços machistas da cultura gaúcha, né, e ela traz isso muito bem no trabalho dela. A gente tem a Potiguara Bardo também, que é no Rio Grande do Norte, que traz algumas especificidades também ali da cultura local, né, e acho muito importante, assim, esses movimentos regionais mesmo, e como é rico, né, como se proliferam experiências e elas são singulares, assim. Então, eu tenho muito me interessado por essas vivências, por essas experiências, assim, né. Também tem alguns atravessamentos drag, também me apresento como Luna Maldita, e acho que esses atravessamentos não são exatamente, ela não é exatamente uma personagem, uma persona separada da vida, mas um fluxo, né, que atravessa, e que inclusive também aparece ali no espaço de pesquisa e de investigação, né, ela também tem esse desdobramento, digamos assim. Em termos teóricos, assim, me interessa, então, pelos processos de montação do corpo, dos corpos, na verdade, né, processos de montação dos corpos, ou desmontação, se a gente pensar que esses corpos estão em transformação constante, né, e não só os corpos drag, mas os nossos corpos no cotidiano também, né, me interessa
as montações dos corpos no cotidiano. E acho que essas questões, assim, elas são bastante debatidas na teoria queer, no âmbito da teoria queer ali, enfim, é um âmbito interdisciplinar, né, mas que a filosofia, ela atravessa bastante ali esse espaço, e com o desdobramento da micropolítica queer, assim, que é o que está me chamando agora para o doutorado, que, a partir de alguns autores, dentre eles o Preciado, né, que se coloca como uma pessoa transgênero não binário, às vezes ele diz que não binário, né? E ele tem trabalhado assim com alguns termos como micropolítica pós-queer, ele vem chamando micropolíticas de gênero, micropolíticas transgênero, né? Micropolíticas transexuais. Então acho que é um termo aí que ele que tem ressoado na obra dele de diferentes modos. Me parece que há um espaço epistemológico, assim, um espaço de trabalho teórico e epistemológico, né? Alguns livros aí que o Preciado tem, assim, que eu tenho passado por, é um Manifesto Contrassexual, o Texto de Yankee, o último que saiu agora se chama Um Apartamento Urano, Crônicas da Travessia, né? Então eu tenho muito atravessado essas leituras esse ano e também estou bem a fim de dar continuidade, assim, a esses estudos. E acho que é isso. Muito bom ouvi-los, muito bom ouvir as pesquisas de vocês e também perceber aqui como objetos tão diferentes ainda assim conseguem trazer confluências, não é? Essa interface mencionada entre arte e comunicação, acho que talvez filosofia em uma das pesquisas, informação em outra, mas a gente percebe aqui algumas semelhanças e ao mesmo tempo essa vasta possibilidade de perspectivas epistemológicas que tem também para olhar para esses movimentos da cultura, assim, que são muito importantes para a comunicação. E ouvindo vocês, eu acredito que aqui nessas duas pesquisas a gente tem campos muito fecundos para pensar as manifestações do campo artístico e dos fenômenos culturais contemporâneos mesmo, que engendram esses campos artísticos diferentes e que podem acionar problemáticas muito potentes para a comunicação, que é essa área que nos vincula. Então, a minha próxima pergunta é: qual o problema de comunicação da pesquisa de vocês, que vocês discutem? Como vocês enxergam a pregnância da dimensão comunicativa nos seus trabalhos hoje, assim, a importância da comunicação para vocês? Por favor. Talvez, não sei, Douglas, continuamos? Posso dar continuidade. Bom, na pesquisa de mestrado, né, o meu problema ali de pesquisa pela comunicação estava sobre os processos de atualização, né, das programações de gênero, através dos processos de montação drag, e me interessava perceber quais eram as repetições, o que se repetia, né, e o que aparecia como quebra, ruptura de sentido, né. Agora, para a tese de doutorado, a gente ainda está, como eu comentei, no início, né, desse trabalho. Então, eu tenho parte de pistas, assim, deixadas, encontradas ali no mestrado, e que me interessaria continuar, né, dar continuidade a essas investigações. Acho que essa compreensão, assim, de processos de desmontação dos corpos, acho que para mim é uma espécie de guia, assim, uma espécie de bússola em termos de composição do problema, né, de pesquisa, porque eu acho que tem duas ideias aí que são debatidas na comunicação, né? Uma delas é os processos, essa noção de processualidade, e aqui eu trago mais a partir da cartografia, né? A cartografia como vem sendo trabalhada na comunicação, a professora Nízia, né, uma das pessoas que tem feito esse trabalho, e na cartografia tem essa compreensão, né, de que a realidade, o que está instituído, né, esse âmbito das formas, né, das identidades, esse âmbito da linguagem verbal, do que está codificado, né, esse âmbito ele é atravessado por um processo de instituição, né, de variação contínua, assim, de transformação, processos de transformação
dos quais emergem essas formas, né? Dos quais emergem a realidade como a gente conhece ela hoje, e essa realidade ela permanece em mutação, né? Então, acho que por esse ângulo, assim, a comunicação ela aparece como, não só como essa comunicação verbal, como a gente tende a compreender mais de modo mais direto a comunicação, né? Mas também como a comunicação nesse âmbito do plano instituinte da realidade, né? Para além da macropolítica, também trazer essa questão da micropolítica, esse plano de pensamento, né? Em relação com a micropolítica, que dá a ver esses processos de constituição da realidade. Então, trata-se de um processo de desnaturalização dessas formas, né? Observar a realidade em seu próprio processo de mutação. E outra ideia é essa noção de desmontação do corpo, né? Que vem ali também da pesquisa de mestrado, e para mim tem um atravessamento da noção de corporalidades, né? Como é trabalhada pela professora Nísia, no âmbito ali dos estudos das linguagens dos corpos, né? Onde a gente tem estudado, então, quais são as formas que se cristalizam desses corpos, né? Quais são as formas que se repetem e aparecem como naturais, né? Através da repetição, se a gente pensar com a Butler ali, através da repetição ao longo do tempo, determinadas características de gênero se estabilizam e passam a se colocar como se fossem naturais, né? Mas por outras experiências a gente vai percebendo então que a gente vai desmontando esses corpos, essas características, e vai percebendo como é que esses corpos são constituídos e são montados, né? Estejam eles em experiência drag ou numa experiência cotidiana mesmo de corpo no mundo, né? Então acho que para mim assim me aproximar dessas vivências drag, elas me ajudam a perceber essas linguagens do corpo, sabe? É como se ali houvessem várias teorias que me ajudassem a estudar o corpo. Me parece que as drags, elas são doutoras e nesse processo de desmontagem do corpo e de montagem, né? De remontagem, de reconfiguração do corpo. Como se houvesse ali uma metalinguagem, né, que essas drags dão a ver através dos seus processos de montação. Então, acho que tenho esses dois elementos, assim, que me interessam desdobrar em relação com a comunicação, assim, né, já que é o espaço onde a gente está trabalhando, né, no programa de pós-graduação em comunicação. E é isso, assim, por agora. Muito rico, Douglas. Obrigada. E Felipe, tu, por onde tem passado aí a tua relação com a comunicação? Assim como a Douglas, é preciso esclarecer que a minha pesquisa também está bem no início, né? Então, eu estou naquela fase de reformulação do meu projeto, dos próprios problemas, né? Então, é bastante possível que os problemas sofram algumas modificações aqui e ali no decorrer da investigação, isso é totalmente normal, ou até que surjam outros problemas que eu ainda não consegui identificar até agora, né? Mas, dito isso, eu posso delinear dois problemas principais que eu acho que a minha pesquisa tenta confrontar. O primeiro deles é que há pouquíssimos, muito poucos mesmo, estudos da ópera por um viés comunicacional, sobretudo semiótico. Então, a ópera é possível encontrar um trabalho ou outro dentro da academia que vão dissertar ali sobre o espetáculo lírico, mas geralmente é sob a ótica da musicologia. Então, a musicologia tem uma ótica própria para estudar a ópera, principalmente para a vertente musical. No máximo, é possível a gente encontrar alguns trabalhos na categoria interdisciplinar, mas na categoria de comunicação ou semiótica é realmente muito raro. Então, eu acredito que como problema desse caso, acaba se deixando de lado outros ângulos de investigação da ópera, especialmente com um confronto comunicacional, nesse meu entendimento. Esse problema é justamente sobre o qual eu estou tentando me debruçar, né? Esse é o primeiro problema, ou seja, do espetáculo lírico enquanto artefato cultural mesmo, e que
a partir disso, ele pode ser estudado com um enfrentamento comunicacional, sendo um artefato cultural. No interior disso, a gente pode também colocar nesse problema os processos de significação que esse artefato cultural imbui dentro de uma lógica cultural da população daqui da cidade, e que no caso de Manaus, esse processo de significação começou com uma herança das temporadas líricas que foram ocasionadas pela influência francesa no que a gente conhece como Belle Époque, ou seja, que vai ali de 1890 a 1910, assim, grosso modo, e que acabam influenciando nessa herança operística, urbanística e musicológica que a gente tem na cidade. O outro problema que eu poderia identificar, que eu identifiquei, e ele é mais específico da região mesmo, que no que diz respeito ao próprio Festival Amazonas de Ópera, que é o objeto da minha pesquisa. Então, aqui no Amazonas, a gente pode dizer que a ópera ela é raramente estudada como um produto local. Ela geralmente é estudada como um produto importado, principalmente das cortes francesas. Só que esse festival ele veio para, digamos que, adaptar, né, e dar um jeitinho brasileiro, um jeitinho amazônida para o festival. Então, as pessoas tendem a não estudar a ópera como um produto local. Os teóricos da região, por exemplo, inclusive aqui da Universidade Federal do Amazonas e da própria Universidade do Estado do Amazonas, eles acabam estudando a ópera, eles acabam estudando com muito afinco, muito mais a arte regional, só que com um enfoque que é muito mais direcionado para as questões étnicas, né? Então, de uma perspectiva comunicacional, eu venho identificando que pouco se preocupa, né, com o estudo dos espetáculos e dos festivais enquanto intervenção urbana na cidade, por exemplo, né? Então, é esse, inclusive, um dos maiores motivos, né, que, no caso, que me levaram a pesquisar, que me motivaram a pesquisar a ópera enquanto um espetáculo que, no meu entendimento, também se configura, ou poderia dizer que se manifesta academicamente como um problema comunicacional. E por isso que faz parte da minha linha de investigação. Dentro desse problema, eu poderia acrescentar, inclusive, a falta de material catalogado sobre a ópera que a gente tem aqui desde da Belle Époque, e inclusive no Festival Amazonas de Ópera. Então, uma das minhas propostas, e isso daqui não está no projeto, mas digamos que um sonho paralelo, seria catalogar a ópera a partir dos figurinos, dos cenários, dos libretos, das músicas. Então, tudo isso faria parte de uma problemática que não existe esse tipo de material e que eu gostaria de fazer para deixar para outras pessoas que queiram estudar a ópera na região norte, na região do Amazonas. E seria basicamente isso, no meu entendimento. Obrigada, boa sorte, então. Tomara mesmo que tu consiga, Felipe. Acredito que sim. É muito bom ouvir, né, essas duas perspectivas diferentes. E aí agora, minha pergunta para vocês, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu ouvi de vocês, mas também com algo que a gente partilha no grupo de pesquisa, né? O nosso grupo Corporalidades, em certa medida, ele compartilha um entendimento de que o processo comunicacional é algo que se enriquece pelo tensionamento, pela integração da diferença, das multiplicidades. Acho que aqui até mesmo um pensamento influenciado pela semiótica da cultura, que o Felipe comentou, como essa corrente que valoriza, né, o lugar das aparições inesperadas como possibilidade de gerar novos sentidos, toda a questão do pensamento da micropolítica também, aí na pesquisa da Douglas. Então, a minha pergunta é como vocês enxergam que essa integração da diferença, da multiplicidade, pode se refletir na pesquisa em comunicação hoje? Se a pesquisa em comunicação, na concepção de vocês, pode ser um espaço que acolhe diferenças e como? É isso, por favor. Não sei quem gostaria de responder. Posso ir. Pode ser, obrigada. Assim, primeiramente, eu acredito que fazer pesquisa no Brasil, de uns anos para cá, tem se tornado cada vez mais um ato político, né? Existe muita gente torcendo contra o pesquisador, existe muita gente tentando descreditar o pesquisador, e isso acaba
por um lado, enfraquecendo a inserção de novos pesquisadores nesse universo da pesquisa, mas eu acredito, assim, muito poeticamente, de que, por outro lado, acaba fortalecendo, né, aqueles pesquisadores que não fogem na primeira represália. Então, por isso que eu digo que é um ato político. Mas, ao mesmo tempo, eu sou levado a acreditar que todo esse status social e cultural do pesquisador, que é manifestado a partir de uma lógica política dentro das universidades, como a gente tem visto nos últimos meses, meio que acaba se expressando num tensionamento do processo comunicacional, como a gente vem discutindo aqui. Então, com base nisso, na verdade, a partir disso, né, a integração dessa diferença toda configura, eu acredito que dentro do campo da pesquisa, uma cobertura muito maior das zonas que não são cobertas, nas zonas não interseccionadas. E o que reflete diretamente na lógica cultural do pesquisador e, como consequência, afeta a pesquisa dele, né, no campo da comunicação. Então, vejam o meu caso, por exemplo, né? Eu estou estudando o Festival Amazonas de Ópera, compreendendo os espetáculos líricos também como um instrumento de subversão cultural, social e política, né? Então, a ópera, que eu tenho que dizer aqui, é considerada por muitos como uma manifestação artística que é produzida para as elites, era, na verdade, muitas vezes, confeccionada sob medida para um público que se opunha ao poder público, especialmente na época da Revolução Francesa. Então, os espetáculos de ópera naquela época, eles tinham muito essa característica de subversão e de mensagem a ser passada. É, o Nesse caso, a mensagem que muitos espetáculos de ópera, enviam para o público receptor, ela está carregada de significados subversivos, de intervenção, de protestos, de comunicação para os menos favorecidos. E é justamente por conta dessa configuração política que eu acredito que pesquisas como essa, como a minha, como a da Douglas, acabam se tornando muito relevantes dentro do campo da comunicação, que na verdade acabam também fazendo alargar esse escopo comunicacional da pesquisa como um todo, né? Então, numa visão mais expandida, eu poderia dizer que eu sou levado a pensar que tudo isso nada mais é do que fazer pesquisa no Brasil hoje, e principalmente na era que a gente está vivendo, pesquisa em comunicação. Ótimo, obrigada, Felipe. E Douglas agora, então. Concordo muito assim, com isso que o Felipe traz para a gente, né, da pesquisa como um ato político. Acho que ainda mais nos tempos de hoje, assim, né. Então, acho que a pesquisa que se coloca como nesse papel de complexificação, de compreensão do mundo de uma maneira complexa, ao invés de reduzir sobre uma única perspectiva, né, um viés ideológico. Essa pesquisa, acho que sim, ela tem um papel e ela é um ato político em si, né? Então, acho muito bom isso que ele traz para a gente, e muito importante também de ser sublinhado, né? Bom, acho que a questão que a Dani traz para a gente também, para mim, ela é muito interessante, assim, esse ponto de vista que a gente compartilha no grupo, da comunicação como um processo de disputa, né? Isso porque é muito ideal, né? Seria muito ideal um mundo onde todo mundo se comunicasse a partir de uma igualdade, né? Uma igualdade absoluta de valores e de existências, porque não é assim, né? Sempre que todo ideal de igualdade, de liberdade, ele é marcado pelo poder, né? Por uma relação de poder. Quem é liberdade para quem, né? Liberdade de quem? Então, acho importante assim a gente essa perspectiva de se pensar a comunicação como um processo tensionador e de disputa, porque assim não é, né? Não é um processo tranquilo e ameno. Acho que a comunicação ela é esse processo de tensão permanente, e me parece que é importante manter a manutenção desse estado de tensão permanente, porque é assim que a gente garante a proliferação e a expressão das diferenças, né? Porque se a gente está pautado por um paradigma
que busca uma padronização, uma homogeneização, a gente vai estar justamente limpando, tirando de lado aquilo que não está dentro dos parâmetros de normalidade num determinado contexto, né? Então, acho muito importante a gente dar enfoque para os ruídos, né? Para aquilo que aparece como ruído, para aquilo que aparece como desvio, para os estranhamentos, né, que atravessam os corpos, porque aí eu acredito que está essa possibilidade de evidenciar essas diferentes angulações da realidade, né? Esses diferentes mundos, porque existem mundos, não há um único mundo, existem mundos, né, no plural, e são tantos, né? E acho que são esses estranhamentos que nos atravessam, né, na existência, e que muitas vezes nós mesmos, enquanto corpo, né, enquanto corpo no mundo, a gente tem essa ilusão de que somos um sujeito indivíduo, né, esse ideal de sujeito neoliberal, sujeito individual, separado do mundo, apartado do mundo, como se fosse uma unidade totalmente apartada, né? Acho que essa compreensão também assim, é muito redutora, né, do corpo, porque o corpo acho que é um processo coletivo, o corpo em si acho que é atravessado por processos de disputa, né, e quando a gente fala eu, né, isso que fala eu em nós, me parece que é também isso, que algo, uma força, né, um fluxo que impera e silencia as diferenças em nós, né, no nosso próprio corpo. Os múltiplos fluxos que nos atravessam e que não falam no nome próprio, né? Não usam esse nome que está na nossa identidade, que são silenciados por esse nome, são silenciados por lógicas de organização do mundo pautadas por categorias estanques, né? Então, acho que a comunicação por essa perspectiva, ela aparece como esse processo de desnaturalização, né? Principalmente aí por uma perspectiva semiótica, por uma perspectiva micropolítica, né? Ela dá a ver essas incoerências, os paradoxos, as contradições que coexistem, né? E coexistem em tensão, e uma estranhando a outra, né? E aí a gente vai levando essa tensão e se permitindo também ser deslocada, né? Porque acho que esse é o processo de vida, né? É o processo de acolher os estranhamentos e que nem sempre vão ser fáceis, né? De se lidar com esse processo de tensionamento, né? Quando a gente tensiona os nossos privilégios, principalmente, né? Estando na universidade, sendo lidas como brancas, então acho que existem todos esses atravessamentos que nem sempre é confortável, né? Mas é importante que a gente acolha os estranhamentos, porque a partir deles acho que emergem as mudanças, emergem os processos de transformação coletivos, né? Quando a gente permite que em nosso corpo habite a multidão, né? Que essa multidão se expressa através do nosso corpo e que tome o nosso corpo e arraste ele para os lugares mais imprevistos, né? Então, me parece que é isso, comunicação como tensionadora, nesse sentido, acho, de abertura mesmo, de abertura para como a Sinara comentou num outro vídeo, né? De abertura para o desvio, para o imprevisto, para o que não é, que não cabe, né? Para aquilo que não cabe dentro de uma determinada convenção ou de um mundo, né? Um mundo hegemônico que impera. Acho que é isso. E é uma boa questão. Eu adorei ouvir vocês, muito, muito instigante. Acho que a nossa conversa aqui, a troca, podemos abrir muitos diálogos a partir daqui, do que a Douglas, do que o Felipe trouxeram, mas eu preciso agradecer e encerrar também o vídeo, deixar mais para um novo momento de conversa. Douglas, Felipe, vocês têm alguma coisa para dizer aqui no final? Eu só queria mesmo agradecer essa conversa, foi muito frutífera, foi muito rica as discussões que a gente teve aqui. Eu acho que é algo, inclusive, muito expansível, que a gente pode pensar num outro momento, mas adorei estar com vocês hoje.
Também agradeço, gente. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Felipe. Agradeço a escuta do pessoal, né, que se manteve interessada nessa conversa. E é isso aí. Acho que a gente precisa criar e cultivar esses espaços de diálogo e de encontro, né, de produção de bons encontros. Porque a gente precisa de um pouco de ar para respirar, né? Acho que é isso. Assim. Muito obrigada, gente. É isso, estou muito agradecida, vida longa a pesquisa, e eu convido a todas e todos que queiram assistir e acompanhar o canal do Grupo Corporalidades no YouTube, quem se interessar pela temática da comunicação, da cultura, das corporalidades, então a curtir os vídeos, se inscrever no nosso canal, e vocês também podem deixar comentários, dúvidas sobre as nossas pesquisas ou sugestões também para ouvir outras pesquisadores e pesquisadores. Então, até a próxima. Obrigada e tchau.